Olá meninas, meninos, professor Cirineu, disciplina Física, matriz curricular de Física. Vou gravar mais essa aula sobre o tema de eletroddinâmica. Agora nós vamos tratar da continuação, falando de tensão elétrica, corrente elétrica nos aparelhos. A potência, então, como já foi falado, ela caracteriza os aparelhos, né? Qual é a quantidade de energia que vai ser transformada. E nós vamos ver essas duas outras grandezas aplicadas dentro do contexto da potência, né? Então segue aí o meu e-mail para as dúvidas, para qualquer tipo de informação que queira saber nesse momento remoto que nós estamos passando, né? Então, aqui é o circuito que eu já apresentei para vocês, né, onde eu tenho movimento eletrônico, o movimento de carga elétrica, e isso só vai ocorrer porque há uma diferença de tensão elétrica no gerador ou na fonte de tensão. Então nós temos uma fonte de tensão que é chamada de gerador. Essa fonte de tensão tem armazenado dentro uma quantidade de carga, de energia. E aí é estabelecido lá dentro do gerador, com a sua composição eletrônica, a sua estrutura, é estabelecida uma diferença de potencial, que é conhecida como tensão elétrica. Então a tensão elétrica estabelece ali uma diferença de potencial que é dada pela quantidade de energia armazenada por unidade de carga. Carga elétrica, quantidade de energia armazenada. Isso faz com que exista uma corrente elétrica quando o circuito estiver com a chave fechada. Então nós vamos ter um movimento eletrônico. Esse movimento eletrônico é o movimento dos elétrons, mas como nós estamos trabalhando com uma diferença de potencial, ou seja, haverá uma tensão maior no ponto aonde nós estabelecemos a nomenclatura positivo, ou esse símbolo mais é o símbolo positivo. Então, nesse ponto, o potencial é maior que no ponto onde recebe essa simbologia negativa, esse tracinho. E isso é porque nós temos lá dentro do gerador as placas, a composição do gerador, onde estabelece ali uma quantidade de carga armazenada, e essas cargas possuem energia, e essa energia é maior, então, nesse ponto, onde nós dizemos que a diferença de potencial é DDP, a abreviação é DDP. Então estabelecemos a diferença de potencial, fechou o circuito, a corrente elétrica é estabelecida porque o gerador tem uma diferença de potencial e as cargas o caminho dessas cargas é feito sempre do potencial maior para o menor, então forma um ciclo. Enquanto a chave estiver fechada, esse ciclo vai ser mantido, Então, a diferença de potencial faz com que as cargas elétricas com maior energia saiam do ponto de diferença de potencial maior e façam o percurso passando pelos elementos que transformam a energia, que a corrente elétrica ela é responsável por isso, pela transformação de energia que vai ocorrer no aparelho. E isso forma, então, o ciclo fechado, onde eu tenho a tensão, tenho a corrente elétrica e tenho a potência do elemento que vai transformar a energia. Então, seguindo ali, vocês já tiveram esse conceito de energia, potência multiplicado pelo tempo, e através, estabelecendo uma função matemática, nós conseguimos, através da álgebra, alterando um pouco essa questão, nós chegamos à potência através da tensão. Então veja, agora eu não vou encontrar a potência, se eu precisar, com a taxa de energia que o aparelho transforma no tempo.
que ele vai ser usado. Nós vamos usar outra expressão que fica em função da tensão elétrica e também da corrente elétrica, né? Então aqui é só para recordar, vocês já viram o sistema de unidade, né, da potência, que é o watt, né? Posso usar prefixos que nós vamos usar na corrente elétrica também, prefixos como quilo, né, e outros prefixos que eu vou mostrar para frente, né? Então olha só, quando o aparelho está ligado no circuito fechado, a corrente elétrica é estabelecida se houver uma diferença de potencial. Então a corrente elétrica vai ser estabelecida e aí vai haver lá uma transformação de energia elétrica, principalmente em térmica e mecânica. Caso aqui do chuveiro elétrico e de um ventilador. Todos os aparelhos elétricos, eles têm uma etiqueta onde vem ali as características, né? Como potência, tensão nominal, qual é a taxa de consumo, quando ele é mais econômico, quando ele consome mais energia, qual é a situação que você deve seguir de acordo com as características do aparelho para a instalação dele, né? Então existe ali uma etiqueta, né? Normalmente eu uso aí nos aparelhos eletrônicos uma etiqueta ali com as cores, né? As bandas de energia, onde o aparelho vai ter mais consumo de energia com uma potência e outra, né? Então aqui ficou menor, não dá para ampliar, mas tem as potências nominais aqui e quanto maior a potência, maior a quantidade de energia transformada. Então esse aparelho, ele tem a classificação dele através da sua eficiência, né? E tem a nomenclatura lá, potência, tensão. Essa palavra nominal é porque no momento que o aparelho é projetado, então ele é testado lá com a máxima eficiência. E a máxima eficiência dele é a chamada de, que é atribuído o conceito de potência nominal, né? Então, potência nominal, tensão nominal, e ele tem as características, né? Por exemplo, aqui na tensão 220 volts, é estabelecido, depende da região, né? É adotado a tensão, a diferença de potencial para a carga poder chegar no aparelho, né? É estabelecido 127, 110 volts, 220 volts, depende da região, né? E aí, então, estabelecendo aqui a tensão nominal 220 volts, para nós aqui, né, tensão em volt, nós temos aqui uma taxa, uma regra de consumo de energia, né, que segue ali, por exemplo, o aparelho, né, na potência máxima que está lá estabelecido, na banda aqui que eu estou chamando 220 volts AB. Então aqui ele está em 6.000 watts, né, a potência aqui, a temperatura dele está maior, né, a traço de temperatura, e aí eu tenho que levar em conta como é que eu vou instalar esse aparelho, né? Então, notem que aqui tem o disjuntor, o fusível, que é medido em amperes, tá? E ele tem aqui em 220 volts, eu vou instalar um disjuntor que é de 30 amperes no mínimo, né? No mínimo, ele tem que ser 30 amperes, né? O ideal é você estabelecer um padrão com uma taxa para ele estabelecer um patamar ali de segurança. Então, se o disjuntor é estabelecido 30, como vem na tendência da etiqueta, é bom você colocar mais 2 amperes ali, instalar com um disjuntor de 32 amperes, tá? E o mesmo fazendo com o disjuntor quando ele está na tensão nominal de 120 volts, né? Atribui-se aí a 5.500 watts, 127 volts, aí exige um disjuntor de 50 amperes. Tá? Então há uma diferença aqui, porque quando você faz lá a analogia matemática, não é? Lá na função, você vai encontrar um disjuntor que ele deve ter essa corrente em amperes, não?
Então isso vai aparecer nos exercícios, porque que aqui é 50, aqui é 30, tá? E o fio aqui que nós vamos ver em resistência, ele tem que ser estabelecido, então, para este caso aqui, 220 volts, ele tem que ser no mínimo 4 milímetros, né? Eu tenho sim, sempre nas aulas eu aconselho, se o chuveiro está no máximo, então ele vai exigir lá dos condutores um movimento de carga maior, provocar aquecimento e tal. E isso faz com que a resistência aumente no condutor. Então é sempre melhor você ter um condutor com um diâmetro maior, tá? Então se aqui ele está dizendo no mínimo 4, coloca 6 milímetros, né? E isso faz com que ele tenha uma resistência menor para o movimento de carga. Isso tem efeitos, né, também lá de aquecimento e oferecendo uma resistência menor. Então a potência, fazendo aquela analogia de matemática, de álgebra que eu comentei no início, mudando ali as grandezas, deixando em função da tensão elétrica e da corrente elétrica, então a potência é a tensão multiplicado pela corrente. Tá? Lembrando aqui a tensão em volt e a corrente em amperes. Tá? Então 1 volt multiplicado por 1 ampere dá 1 watt de potência. Então essa é a função que nós vamos usar, potência é a tensão vezes a corrente. Bom, se eu quiser analisar a diferença de potencial da rede, do circuito, a DDP, diferença de potencial, que é a tensão elétrica, né? A tensão elétrica é chamada de diferença de potencial elétrico, devido à quantidade de energia que as cargas vão armazenar e vão transferir. Né? Então a tensão elétrica, a DDP, diferença de potencial, em função da potência, em função da corrente, eu posso usar aquela mesma função lá da potência, isolando, né? Então a tensão, eu faço potência dividido pela corrente. Eu vou fazer isso numa regrinha que eu vou estabelecer em seguida. E com isso eu consigo descobrir a tensão em função da potência do aparelho e a corrente que vai circular. Também posso fazer o contrário, né? Eu posso fazer a corrente, né? Mas a tensão elétrica, então, é a potência do aparelho dividido pela corrente elétrica que vai circular no aparelho, né? Então, a início, a palavra tensão, né, é uma palavra mais atual, mas é muito atribuído o termo voltagem. Voltagem para estabelecer ali, referir-se à tensão. Não é um conceito errado, não é científico, mas não é errado, é um termo bastante usado, a voltagem. Vem ali do cientista, né, o físico Alessandro Volta, o italiano, né, Alessandro Volta, físico, matemático, que ele construiu a primeira pilha. Né, a primeira pilha, então, a primeira fonte de tensão. E essa pilha, então, recebeu o nome de pilha por ser uma pilha de metal dentro de uma solução ácida, isolado ali por um revestimento. E isso quer dizer, a pilha de metal ali que ele construiu, que tem um metal com mais eletronegativo que o outro, né, cobre, por exemplo, e zinco, recebeu o nome de pilha, em homenagem ao Volt, né, o Alessandro Volt, que é a unidade usada para tensão hoje em homenagem ao Volta, né, que é o Volt. Então, em homenagem ao Volta, né, Alessandro Volta, dá-se a pilha em volts, né, a pilha, a bateria, a corrente estabelecida numa rede que é devido à diferença de potencial, né, que é a tensão, recebe a unidade de volt. Né? Então é mais uma curiosidade estabelecida. E a nossa última grandeza aqui, então, é a corrente elétrica. Como é que se estabelece uma corrente elétrica no circuito? Então toma-se uma fonte de tensão, havendo uma diferença de potencial, isto é, se tiver carga, né? Se tiver uma quantidade de carga no gerador, na fonte de tensão,
Do polo onde tem uma diferença de potencial maior, as cargas vão ser forçadas a movimentar, saindo do potencial maior para o potencial menor. Isso quer dizer, a tensão elétrica estabelecida no gerador faz as cargas movimentarem, né? E é adotado um modelo, né, que eu vou mostrar logo em seguida. O modelo é chamado modelo convencional. Não existe o modelo real, né, o que acontece naturalmente na natureza, que é o movimento dos elétrons livres, né, e também o movimento das cargas armazenadas no gerador, que vão andar ou vão se movimentar no sentido contrário, né? Então as cargas, é dito que a carga positiva ela movimenta, mas não trata-se de elétrons com maior energia, que vão movimentar no sentido contrário daqueles elétrons da estrutura da matéria. Não é? A molécula tem elétrons lá na sua estrutura, mas a carga elétrica que tem armazenado na bateria vai percorrer o caminho do circuito fechado, do potencial maior para o menor. Então é estabelecida uma corrente elétrica, né? Uma corrente elétrica que seriam cargas com maior potencial movimentando no sentido, né, contrário dos elétrons. Isto é chamado de corrente elétrica, né? Então, voltando ali na equação da potência elétrica, eu posso pegar e encontrar a corrente elétrica que vai circular no aparelho através da função, né, que nós estabelecemos lá da potência, né? Então, toma-se ali, isola, né, nós usamos muito o termo isolar a variável. Então, isola a variável, ou seja, eu quero encontrar a corrente na equação da potência. Isolo a corrente elétrica. Aí ficaria potência dividido pela tensão elétrica. Veja que esse isolar variável tem que cuidar das operações inversas, né? Aqui está multiplicando, então a operação inversa é divisão. Ou seja, a tensão elétrica vai para o outro lado e ela vai ser, aqui nesse caso, onde vai ser dividida, né? Então a potência elétrica, da equação da potência elétrica, nós isolamos a corrente elétrica e fica a potência dividido pela tensão elétrica. Veja que é a mesma equação, está sendo manipulada, né? Os submúltiplos que eu tinha comentado, que vai aparecer muito, né, na corrente elétrica, que é o caso do miliampere. Mili escreve-se miliampere e abrevia-se com o símbolo M minúsculo, né? M minúsculo é o símbolo de mili, que é 0,00 ao 1, né? Nesse caso 1 miliampere, ou 10 na menos 3 amperes. O microampere, né? Que seriam 6 casas, que a vírgula vai ser deslocada para a esquerda, né? Vai ficar 0,00006 casas. Então 10 elevado no menos 6, o micro. O nano é utilizado muito na eletrônica, né? É o N minúsculo e é 10 na menos 9. O picoampere também é muito usado na eletrônica. O símbolo é o P minúsculo e é 10 elevado na menos 12. Então desloca a vírgula 12 casa para a esquerda. Aí você tem o picoampere. São os submúltiplos que você pode usar para qualquer outra grandeza física, né? Carga, pode usar até mesmo para tensão, né? Milivolt, microvolt, enfim, você pode utilizar para outras medidas, né? E os principais efeitos da corrente elétrica, nós temos lá que é o efeito térmico, né? O aparelho ele vai ter uma taxa de consumo de energia devido à sua potência, e ele vai transformar principalmente no Joule, o efeito Joule, ou pode transformar no efeito luminoso, tem o efeito fisiológico, que é o choque elétrico, né? Campo magnético vai gerar corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela faz aparecer vários efeitos, né? Quando ela é percorrida num dado circuito ou num aparelho. E aqui essa conversa sobre a corrente contínua e a corrente alternada, eu vou fazer mais para frente, mas lembrando que é uma discussão histórica, né? A corrente contínua é porque a carga ela só vai ter um único caminho, ou seja,
só o caminho do maior potencial para o menor, corrente contínua. Se for a corrente alternada, a corrente alternada, ela quando ocorre o processo de transformação de energia, por exemplo, a hidroelétrica, a água cai e na queda a energia mecânica faz girar uma turbina, e a turbina é o alternador. Então a turbina vai ter o processo ali de transformação de energia e vai alternar o que nós vamos chamar de corrente alternada. Então é a turbina lá na estação de energia elétrica, na hidroelétrica, que faz esse processo de alternar. Na corrente contínua é o dínamo, na corrente alternada é o alternador. Então a corrente alterna, ela vai alternar algumas vezes por segundo, né? No caso das residências aqui em Santa Catarina, é a frequência que altera 60 vezes por segundo o sentido, o movimento das cargas elétricas, ou seja, vai variar, né? Vai variar, como a tensão vai variar, né? Vai estabelecer uma média de 220 volts, mas vai variar, vai haver uma alternagem nessa tensão, e isso faz com que a corrente estabeleça um movimento alternado. Então é mais ou menos como apresenta essa curva aqui, né? Que alterna. Essa é uma chamada senoide, uma curva senoidal, ou seja, mostra o movimento que cai o potencial e que aumenta o potencial, certo? Então isso quer dizer, a corrente vai num sentido, vai no outro, vai num sentido, vai no outro. Muito rápido, isso muito, mas muito rápido. Nós não percebemos a olho nu, porque a luz ela não tem intervalo de tempo para diminuir a luminosidade, então a gente não consegue perceber, né? E a corrente contínua é contínua, né? Ela tem lá o potencial maior, então estabelece o potencial maior. Bom, então o fusível ele limita a passagem de corrente, ele serve como a chave, como a interrupção, ou seja, quando excede a corrente elétrica, o fusível, ele vai acabar danificando, ou seja, tem um metal dentro aqui, você liga no polo do maior e o menor potencial, e ele vai liberar uma quantidade de carga, de corrente elétrica que vai circular. Se exceder, esse é o dispositivo de segurança, ele interrompe. Então vai romper o metal aqui dentro, né? E ele acaba impedindo que o aparelho danifique. E o mesmo é o disjuntor, né? O disjuntor de casa. O disjuntor ele tem esse papel, ele vai limitar a passagem de corrente, é uma chave de segurança. Disjuntores fusíveis são elementos de segurança no circuito, tá? Eles fazem esse papel. Os automóveis também, né? Muito usado no automóvel esse modelo aqui de fusível para estabelecer um limite de corrente elétrica para cada função. Caso contrário, o elemento vai ter um problema e vai acabar danificando lá ou qualquer que seja o aparelho que precise de movimento de corrente, né? Então, os disjuntores e fusíveis são elementos que protegem, né, o circuito de uma possível, de um possível efeito térmico tão alto que venha causar um dano, né? Os aparelhos de medida, né, o amperímetro mede a corrente elétrica em amperes, que eu vou mostrar como é que faz isso na prática, na aula prática. E o voltímetro, ele faz a medida da tensão elétrica. E tem o watímetro, que eu não coloquei aqui, mas ele é muito parecido com esse outro aparelhinho, o terceiro aqui, que ele mede a potência, né? O watímetro. Certo? Então, eu vou mostrar como é que se instala no circuito o voltímetro, o watímetro, isso medindo a tensão, numa aula individual, só para medidas de corrente, né? E o triângulo da potência é muito importante aqui, porque são macetes, né? São macetes que é muito usado aí quando o sujeito vai fazer lá uma prova, o aluno vai fazer uma prova, né? E ele não sabe como lá isolar, então ele desenha um triângulo e decora, né? Memoriza, é uma forma de memorizar, né? Então o triângulo da potência, né, nós pegamos a equação da potência, né, a potência é a tensão multiplicado pela corrente, a ordem dos fatores não altera o produto aqui, né?
pôr a tensão antes, a corrente depois, isso não altera. Eu nem me dei conta a hora que eu montei que eu estava mudando aqui, né? Porque não altera, né? Então, olha só, eu desenho um triângulo, aí eu coloco, divido ali uma parte desse triângulo, né? A parte de cima do triângulo, a parte da pirâmide menor aqui, né? A parte mais pequena da pirâmide, e escrevo a potência aqui, o P. Como isso aqui é uma barra de divisão, então tudo que tiver embaixo vai ser dividido. Tá, por exemplo, eu quero saber então a tensão. O que eu faço? Eu cubro a tensão aqui, né? Eu imagino que isso aqui tem algo encobrindo, né? A tensão, aí fica a potência sobre a corrente. Se eu quero achar a corrente, o que eu faço? Vou cobrir isso aqui, né? Imagine que eu estou cobrindo, a corrente elétrica vai ficar, o P que está em cima é a potência e o U que está embaixo é a tensão. Então fica a potência sobre a tensão. E é um macete ali, né? O triângulo da potência é um macete, né? E aí fica assim, ó, se eu isolar a corrente, fica a potência sobre a tensão. Se eu isolar a tensão, fica a potência sobre a corrente. É um macete para vocês aí, quando vocês precisarem estabelecer uma forma de memorizar, né, os conteúdos, como vai usar a equação da potência, né? Bom, e para finalizar, eu coloquei um exemplo aqui, onde eu tenho uma lâmpada, né? A lâmpada que está ligada em casa, ela está ligada a uma diferença de potencial aqui para Santa Catarina, né? Na nossa região é 220 volts. 110 é ali para Paraná, São Paulo, né? Algumas regiões de São Paulo, do Paraná, usam 110 volts, né? E aqui nós usamos a 220 volts por questão de critério da operadora de energia. Tá? Bom, então essa lâmpada está instalada numa tensão de 220 volts e ela tem uma potência nominal máxima de 60 watts. Eu estou pedindo aqui o que eu quero fazer para encontrar, por exemplo, a corrente elétrica. Qual é a corrente que vai circular na lâmpada? A lâmpada vai ficar ligada, um intervalo de tempo e tal, e eu quero encontrar qual é a corrente máxima para poder lá nos disjuntores, né, nos dispositivos de segurança, instalar o disjuntor adequado para o meu conjunto de lâmpadas ou lâmpada. Bom, então 60 watts é a potência, lembrando do triângulo da potência aqui, né? Eu quero achar a corrente. Então eu vou fazer potência dividido pela tensão. Então se eu pegar a potência nominal 30 watts e dividir por 220 volts, essa lâmpada, esse aparelho, vai ter como corrente máxima 0,27 amperes, ou 270 miliamperes. Veja, eu desloco a vírgula aqui 3 casas, vai ficar 270 miliamperes, né? Então 0,27 amperes é essa corrente que vai circular na lâmpada. Então eu tenho que prever lá, quando eu vou fazer a instalação do circuito, tenho que prever lá que eu tenho que ter um disjuntor adequado para o número de lâmpadas, para não desligar toda hora que eu ligar todas as lâmpadas, por exemplo, não desligar a chave. Bom, então, dada a função, encontrei aqui a corrente que vai circular na lâmpada. E eu vou ficar por aqui, né? Eu estendi em meia hora essa aula para poder falar um pouco da potência, da tensão e da corrente elétrica, certo? Então, eu falei sobre as 3 grandezas que compõem a equação. Eu vou fazer um exemplo prático, vou resolver mais um, eu apresento para vocês na próxima aula. Fico por aqui, até a próxima.